E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar 4 armadilhas que você precisa conhecer no Gambito da Dama. São duas para as brancas e duas para as negras. Então, vamos lá. Começa aí com D4, D5 e você joga C4, né? O que caracteriza o Gambito da Dama é esse sacrifício de peão C4 aqui, né? Que o seu oponente captura com D toma C4. Porém, o gambito da dama é na verdade um falso gambito. Você não está de fato sacrificando esse peão, porque na maioria das linhas você vai recapturá-lo mais tarde. E aqui a gente vai dar uma olhada no que acontece quando as negras ficam muito gananciosas e tentam se apegar ao peão extra, né, que elas ganharam aqui na abertura. Então você joga E3 com a ideia clara de atacar o peão que está em C4 de bispo, e aqui, se as negras cometem o erro B5, né, que é o movimento que tenta manter a vantagem de peão, você pode imediatamente atacar essa cadeia de peões que é formada aqui com o movimento A4, ok? Se o seu oponente toma aqui em A4, primeiramente você toma com cheque, logo em sequência, né, após ele bloquear o cheque, cai aqui o peão do C4 e você tá bem melhor de início, ok? Então, aqui, seu oponente geralmente, ao invés de tomar esse peão, joga, por exemplo, um movimento como A6. E aqui, se A6, né, tentando montar uma forte cadeia de peões, você simplesmente toma o peão de B5 e o seu oponente não pode capturar de volta, na verdade. Porque se ele capturar de volta, e isso você só vai ver se o seu oponente for bem iniciante mesmo, né? Cai a torre dele aqui em A8, beleza? Então, geralmente seu oponente simplesmente aceita que perdeu um peão, logo em sequência vai cair esse peão em C4, mas de qualquer forma você já tá bem melhor, ok? Então aqui, se você estiver jogando contra alguém que não for tão iniciante, a pessoa pode jogar um C6, beleza? O que C6 faz? C6 vem com a mesma ideia de A6, tentando solidificar a cadeia de peões, porém aqui quando você toma, as negras recapturam e acreditam que estão bem melhores, porque agora não somente elas estão com um peão extra, esse peão não está nem dobrado, né? Porém, aqui você vai ensinar para as negras que a vida é cruel e que nada é de graça e que aquele peão que você sacrificou vai ter o custo da partida, porque dama F3 ameaça aqui a torre de A8 e expõe os problemas das casas brancas das negras. Não tem nenhuma maneira aí de impedir que você tome algum material. As negras podem até não perder a torre jogando aqui a sequência cavalo C6. Após a captura do cavalo, elas bloqueiam de bispo e agora a torre e a dama estão conectadas. Então aqui as negras não perderam a torre, porém perderam um cavalo. E aqui você simplesmente vai continuar esse jogo com uma peça a mais. Você pode esconder sua dama aqui em A6 ou voltar ela para F3, mas de qualquer forma você tá bem melhor, beleza? Isso daqui é tudo teórico e é o motivo do gambito da dama ser chamado de falso gambito. Então, vamos dar uma olhada agora numa posição onde o seu oponente entende esse fato, ok? Então aqui você joga E3, visando recapturar o peão. Seu oponente entende que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente permitir essa recaptura e joga aqui cavalo F6, movimento extremamente comum, ok? Aqui você captura o peão e vamos dar uma olhada na variação do fianqueto, que não é tão comum assim, você vai ver, eu diria que uma vez a cada 6 jogos de gambito da dama aceito, ok? E a ideia das negras é bem simples, é fazer o fianqueto do bispo negro aqui, fazer o roque na ala do rei, né, e ter uma estrutura bem sólida ali. Você desenvolve seu cavalo F3, né, preparando o roque, e aqui, após as negras fianquetarem o bispo, você tem o seu golpe, né, a sua armadilha, que é o movimento dama A4. Imediatamente olhando aqui nas estatísticas, você pode ver que os movimentos mais comuns mantêm a igualdade, mas esse movimento dama A4 já tem 60% de taxa de vitória para as brancas, ok? Então o movimento dama A4 faz uma pergunta ao rei do seu oponente. Como é que você vai bloquear esse cheque? E tem uma maneira correta de bloquear o cheque e 3 maneiras ruins de bloquear o cheque. Se o seu oponente escolhe errado, você vence. O movimento correto é o mais simples, é simplesmente colocar um peão aqui na frente e a partida vai continuar, por exemplo, com dama B3, né, botando pressão em F7. Seu oponente faz o roque, você vai fazer o roque e assim vai, ok? Porém, vamos dar uma olhada no porquê que isso é uma armadilha, ok?
O movimento que parece o mais correto é bloquear o cheque com o bispo. Ele vem com a ideia de atividade, né? Você bloqueia esse cheque com uma peça que estava parada e agora está desenvolvida, ao mesmo tempo que você bloqueia com tempo na dama do seu oponente. Porém, aqui você tem dama B3 e dama B3 ameaça tanto o peão de F7 quanto o peão de B7 e não dá para defender os dois. É ou um ou outro. Ou cai o peão de B7, possivelmente caindo a torre, ou cai o peão de F7 e lá se vai a oportunidade de roque do seu oponente. Se o seu oponente bloqueia aqui de dama, beleza? Você tem o brilhante sacrifício de bispo, o bispo toma peão de F7. E aqui seu oponente não pode recapturar o bispo, porque no momento que ele recaptura o bispo, né? Você tem aqui cavalo E5, dando um duplo no rei do seu oponente e na dama dele, ok? E aqui vamos à última maneira incorreta de defender esse cheque, que é cavalo D7. E isso perde porque você tem o mesmo sacrifício de bispo, é isso mesmo, o bispo toma F7. E aqui, após o seu oponente capturar, você dá o cheque de cavalo, cavalo G5. Todas as maneiras de esconder o rei aqui perdem o jogo. Se rei E8, você prende a dama. Se rei F8, você dá um duplo entre o rei e a dama. E o movimento que parece o melhor porque não perde a dama, que é esse movimento rei G8, na verdade é o pior deles porque perde o jogo. Porque agora, após dama C4, você tem uma sequência imparável de checkmate. Seu oponente pode até botar um peão na frente, porém você vai capturar e aqui não tem o que fazer, é checkmate em F7. E eu vou te dizer que se você viu esse vídeo até agora é porque você está curtindo o conteúdo, então considera se inscrever no canal e não esquece de disparar o like se você aprendeu uma coisa nova, ok? Agora nós vamos ver aqui mais duas armadilhas, porém do ponto de vista das negras, ok? Então deixa eu virar aqui o tabuleiro e vamos lá. Aqui as armadilhas virão do gambito da dama recusado, que vem aqui com E6. Qual é a ideia desse movimento? Bem, é simples, você não quer entrar nas linhas aceitas do gambito da dama, então você defende o seu peão com outro peão. Aqui as brancas vão jogar cavalo C3, né, botando pressão no peão de D5, você defende o peão enquanto desenvolve uma peça aqui, cavalo F6, e bispo G5, né, bota pressão no peão, indiretamente, porque agora o seu cavalo está cravado, ok? Eu vou recomendar aqui a variante de Alice Springs, que é a variante que eu jogo, né? Que é a variante com cavalo B, D7. Então, vamos entender o que está acontecendo. O que seu oponente deve fazer aqui? Ele deve simplesmente continuar desenvolvendo com E3, cavalo F3. Porém, se o seu oponente for um pouco ganancioso, ele pode ver que esse peão aqui está pendurado, beleza? Por quê? Porque tem uma sequência aqui. Olha, se C toma D5 e você recaptura com o seu peão E, seu oponente pode tomar esse peão de cavalo e você não tem como recapturar sem perder a dama, beleza? Então, seu oponente aqui acha que ele foi muito esperto e ele ganhou um peão. Porém, você vai responder aqui capturando o cavalo e sacrificando a sua dama, beleza? Por quê? Porque aqui após bispo toma D8, tomando sua dama, você tem bispo B4. Seu oponente só pode bloquear de dama, ok? Então, aqui você recaptura o material e após o seu oponente capturar o seu bispo, você captura o dele e você, na verdade, tá com uma peça a mais, que é aquele cavalo que o seu oponente sacrificou no centro, achando que o seu cavalo estava cravado, beleza? Essa é a terceira armadilha e vamos para a quarta, que vem da mesma variante, ok? Aqui a quarta armadilha vem de quando o seu oponente joga isso bonitinho, né? Joga aqui com peão E3, agora toda aquela sequência não funciona mais, porque o seu bispo B4 cheque, né? Seu oponente simplesmente tira o rei do caminho, então você precisa defender o peão, você defende com o C6, e aqui ele segue desenvolvendo peças. Nessa posição, eu recomendo que você jogue dama A5. Dama A5 vem com uma ideia de ataque clara. O cavalo está cravado, se o seu oponente simplesmente desperdiça o movimento aqui, logo vem bispo B4, né?
e depois cavalo E4 e você vai ganhar no mínimo um peão, talvez você ganhe uma peça, né, uma torre ali com cheque. Enfim, esse ataque não pode ser ignorado. Então, o que é comum do seu oponente jogar depois de dama A5? É tentar controlar essa casa de E4 para o cavalo não pular, agora que o cavalo saiu, né, da cravada da dama. Portanto, aqui o movimento bispo D3 é um movimento bem comum. E aqui você pode ainda assim jogar o seu cavalo E4. Aqui você tem uma ameaça clara, né? Capturar esse cavalo, quando o peão recapturar, você captura o peão com cheque, beleza? Porém, seu oponente acabou de colocar aquele bispo ali justamente para impedir esse tipo de situação. Mas se o bispo toma o cavalo de imediato, né? Você recaptura de peão e aqui você está ameaçando o cavalo do seu oponente, bem como o bispo dele. Essa posição ela é bem complicada de jogar para as brancas, apesar de que as brancas não estão perdidas de imediato, beleza? Elas podem jogar aqui um cavalo E5 que segura a posição por enquanto, ok? Porém, a maior parte dos seus oponentes não vai querer lidar com isso, então aqui outro movimento comum é dama C2, visando capturar aqui duas vezes e ganhar o peão. Porém, isso cai na armadilha, porque aqui você tem cavalo toma bispo G5, após o seu oponente recapturar o bispo de cavalo, né? Você toma aqui o peão de C4 e você está ameaçando tanto o cavalo do seu oponente como o bispo dele e só um pode ser salvo. Pois bem, pessoal, essas são as 4 armadilhas que eu acredito que todo jogador que joga ou com o Gambito da Dama ou contra o Gambito da Dama deve conhecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda bastante, viu? Deixa um comentário aí e eu espero que você ganhe muitas partidas. Até a próxima, pessoal!